Tudo bom, galera? Ó, essa aula a gente vai continuar trabalhando com o Reino Plantae e vamos conhecer, entender esses dois grupos, Bryophyta e Pteridophyta. Como eu falei no final da primeira aula, a gente começa do mais básico, do mais simples, para o mais complexo, para o mais avançado, né? Então vocês vão ver que as briófitas, elas são as plantas que nós temos hoje em dia, que são as mais simples possíveis, tá? Antes de começar, vamos, ter uma explanação sobre isso, ó. Você já esteve em uma floresta, às margens de um rio ou em um ambiente com muita umidade? Que são as florestas tropicais, né? Caso tenha observado ao redor, provavelmente percebeu a presença de briófitas e pteridófitas, ou seja, de musgos nos troncos e rochas, e de samambaias no solo e nas árvores. Então eu trouxe essa imagem aqui, né, tipo uma cachoeira, provavelmente de floresta tropical. E nessa imagem aqui a gente consegue ver, ó, nas pedras aqui, esse verdinho aqui, provavelmente é musgo, né? Então ó, aqui tem uma imagem mais aproximada de pedras, né, de uma floresta. Essa estrutura que recobre aqui essa pedra, que parece um tapete, é até fofinho, né, quando tem bastante assim. Isso aqui são briófitas, tá? Elas são conhecidas popularmente por musgo. E samambaias, né? Provavelmente muitos de vocês devem ter samambaias em casas. Samambaias são pteridófitas. Então a gente vai entender qual que é a diferença de musgo para pteridófita. Uma diferença que vocês já podem observar aqui nessas imagens é em relação à estatura dessas plantas, né? Ao tamanho dessas plantas. Observem, samambaias, representantes das pteridófitas, elas podem ser muito grandes, né? Por outro lado, musgos, briófitas, elas são pequenininhas, assim, ó, de centímetros, né? Elas não passam de 10 centímetros o tamanho dela. Então essa é uma diferença em relação ao tamanho. Agora, por que briófitas elas são pequenininhas assim e pteridófitas elas podem ser grandes? Tem relação com a presença ou não de vasos condutores de seiva. Lembra aquilo que eu comentei na outra aula? Que existem plantas vasculares e existem plantas avasculares. E lembra que eu falei que a maior parte das plantas elas são vasculares, né? Ou seja, apresentam vasos condutores de seiva, certo? E que somente as briófitas são avasculares, não apresentam vasos condutores de seiva. Então, olha o que acontece com as briófitas, olha o que acontece com as plantas avasculares. Elas não crescem, elas não têm capacidade, elas não têm o encanamento para trazer água e sais minerais para elas crescerem. Como que ocorre isso? Como que elas captam água? Como que elas captam nutrientes do solo? É célula por célula, tá? Então, esses seres vivos aqui, essas plantas, as briófitas e as pteridófitas, elas são multicelulares, né? Elas possuem muitas células. Mas, olha só o que faz a falta de vasos condutores de seiva. É a mesma coisa se um galinho ali, um caulezinho dessa briófita, se ele for constituído por 1000 células, a célula que está lá embaixo, perto do solo, vai captar água, nutrientes, né, que estão disponíveis ali na água, e vai passar para a próxima célula, né? Então, é de uma em uma célula. Então imagina, aquela que está mais próxima do solo, ela tem que ficar captando o tempo inteiro e passando para a seguinte, para a seguinte, para a seguinte, e a seguinte passando para outra, para a próxima e vai. Esse processo de distribuição de água e nutrientes é lento, é muito lento, não é prático, não é. Por isso que a planta é pequena, sim, por isso que ela tem uma pequena estrutura. E olha a diferença para uma planta vascular, que tem vasos condutores, que tem esse encanamento. E aí se tem um encanamento que
nesse encanamento o fluxo é muito mais rápido, é muito melhor. Isso tem uma entrega, uma distribuição para todas as células de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz. Okay? Então, observem só, isso é muito visível. As plantas que são vasculares e as plantas que são avasculares. Como eu falei, somente as briófitas são avasculares. Né? Bom, as briófitas e pteridófitas elas se desenvolvem próximas ao ambiente aquático ou em ambientes bastante úmidos, pois sua reprodução depende da água. Então essas plantas, essas primeiras plantas a habitarem o ambiente terrestre, vejam bem, isso também foi um conteúdo que foi passado, assim, pulou, né? Por quê? Porque é importante vocês entenderem onde surgiu a vida. A vida surgiu na água. Né? Bactérias, seres unicelulares ali, surgiram todos na água. Quem foram os primeiros seres a habitar os ambientes terrestres? Foram as plantas. Tá? Existem plantas aquáticas também, né? Então, já há milhares de anos atrás, existiam plantas aquáticas também, elas habitavam os ambientes aquáticos, mas o ambiente terrestre, ele estava disponível para qualquer um que quisesse habitar aquele ambiente ali, só que tinha esses seres vivos que quisessem habitar o ambiente terrestre deveriam desenvolver algumas estratégias, algumas modificações na sua anatomia, na sua fisiologia do seu organismo para habitar esse ambiente. Então as plantas foram as primeiras que começaram a realizar essas mudanças evolutivas e habitar esses ambientes terrestres. As briófitas, então, elas foram as primeiras. Né? Então, pequenos musgos, como essas imagens aqui, olha só, começaram a habitar esses ambientes próximos aos rios, aos lagos ali, ou que tivesse bastante umidade, né? Nessas rochas ou nesses solos. Por quê? Porque elas precisavam de água ainda para se reproduzirem. Elas não eram independentes. Vocês vão perceber que gimnospermas e angiospermas, que são os grupos de plantas mais evolutivos, eles já não precisam de água para reproduzirem, diferentemente das briófitas e pteridófitas. Então elas conseguiram colonizar o ambiente terrestre, mas em locais restritos ainda, em locais úmidos ou em locais que tivesse água próxima. Bom, olha só. A água leva os gametas masculino até os gametas femininos. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Só vou terminar de ler aqui. Gerando novas plantas. Então, essa é uma forma de reprodução sexuada, que envolve dois organismos de sexo diferente. Além de gametas, essas plantas se reproduzem por meio de esporos, reprodução assexuada. Esporos aqui são estruturas que mais para frente, ali nas gimnospermas e nas angiospermas, vão evoluírem e vão se transformar em pólens. Tá? Então esses esporos eles são levados pelo vento ou pela água e caem no chão, formando novas plantas. Então a gente tem a reprodução assexuada que precisa de dois indivíduos. E a reprodução assexuada, lembrem-se, o A na biologia, em ciências, significa não. Que não necessita de dois indivíduos, de gêneros diferentes. Né? Então, esses dois tipos de reprodução ocorrem alternadamente nessas plantas. Ou seja, o que acontece? Ocorre uma reprodução sexuada e depois ocorre uma reprodução assexuada. Aí isso é um ciclo, né? Então, sexuada, assexuada, sexuada, 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 assexuada. E aí vai. Constituindo um ciclo de reprodução, aquilo que eu acabei de falar, um ciclo, né? Denominado de alternância de gerações. Então você está alternando, é um ciclo. Um ciclo você alterna alguma coisa. Ciclo lunar. Você está a lua, a disposição, a localização da lua entre o Sol e a Terra, ele alterna as fases da lua, né?
Então, olha só, reprodução sexuada, tipo de reprodução realizado por meio de gametas, ou seja, células sexuais, necessita de uma célula produzida por um organismo masculino, no caso, e um outro organismo feminino. Reprodução assexuada, tipo de reprodução que não envolve gametas, não necessita dessas células de reprodução, tá? Dessas células sexuais. Então, ó, gametas, o que são gametas? São as células responsáveis pela reprodução sexuada das plantas. Elas também são chamadas de células sexuais e fundem-se, ou seja, unem-se no processo de fecundação para produzir o zigoto, que por sua vez origina o embrião, gerando um novo ser. Então, olha só, aqui eu trouxe uma representação mostrando esse símbolo aqui representa um organismo masculino. Esse símbolo representa um organismo feminino. Né? Então é bem comum ver esses símbolos aqui. Em biologia, mas também já vi em banheiros. Tá? Então, olha só. O organismo masculino produz células, gametas, né, que são células sexuais. Essas células sexuais elas precisam encontrar essa célula aqui, ó, essa célula aqui, ó, que ela fica protegida, né, ó, por outras células aqui, tá vendo? Quando essa célula aqui, ó, encontrar essa, aí vai ocorrer a reprodução, a produção do zigoto, a geração do embrião, e isso vai dar um novo ser. A gente vai entender isso nessa aula ainda, tá? Então, olha só como é que ocorre. Eu achei importante trazer isso aqui, não tem na apostila, tá? Como é que ocorre uma reprodução em briófitas, tá? Isso aqui está mostrando uma briófita. Isso aqui seria uma briófita, esse desenho. Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso aqui é uma briófita, ó. É um musgo em fase de reprodução, ok? Então, essas plantas aqui, elas apresentam indivíduos, ou seja, plantas femininas, masculinas, desculpa, e plantas femininas. Então, olha só, esse indivíduo, essa planta masculina, produz essas células aqui, esses gametas, né, que são células sexuais masculinas, e essas células aqui, elas precisam encontrar essas células aqui, que são femininas, os gametos femininos. Como é que ocorre isso aqui, ó? Como é que vai ocorrer esse transporte? Ele tem pernas e pés e vai sair daqui da planta, descer toda ela, ir até o chão, escalar essa outra planta aqui, chegar até aqui? Não, isso não vai ocorrer. Olha o que acontece, ó. Chuva, normalmente, ó, pingos de chuva, né? Água. Por isso que eu falei que elas precisam de água para se reproduzirem, para sobreviver, né? Então, quando chove, né, caem pingos de chuva ali, esses pingos respingam, né? Quando eles respingam, eles podem levar esses gametas masculinos ao encontro dos gametas femininos, ocorrendo então a fecundação, né, que é um processo de reprodução. Então vai surgir um embrião, tá? E o embrião ele vai surgir aqui mesmo, no topo da planta feminina, né? Quando esse embrião surge, olha o que acontece. Surge essa estrutura aqui, ó, né? É um cabinho, né? Parece uma florzinha, mas isso aqui é bem pequenininho, tá? Quando surge esse cabinho aqui, essa estrutura, depois de madura, né? Depois de bem formada, vai liberar esses esporos, olha só, né? Liberando esses esporos. E olha o que está escrito aqui, né? Os esporos eles são levados pelo vento ou pela água e caem no chão, formando novas plantas. Então esses esporos aqui, eles vão cair no chão e vão dar origem a novas plantas. Essas plantas vão crescer e aí vamos ter plantas ou masculinas ou femininas que vai novamente realizar essa reprodução. Então vejam aqui, ó, fase sexuada, né? Então necessita de produção de gametas masculinos que encontrem gametas femininos, né? Envolve células sexuais, células de reprodução. Quando essa fase sexuada ocorre, ela vai dar origem ao embrião. Então esse embrião aqui, essa estrutura, ela sempre vai surgir na planta feminina.
Então, se tem essa estrutura aqui, é a planta feminina. Essa planta feminina aqui, aqui nessa imagem tem vários, né? Que crescer, se desenvolver e amadurecer, vai liberar esporos. Essa fase agora aqui, ó, fase assexuada. É uma fase que não precisa, é só a planta feminina que realiza essa reprodução, né? Que realiza essa parte aqui do ciclo reprodutivo das briófitas. Liberando esporos que vão cair no chão, desenvolver. E aí é questão de genética, né? Questão de ou surge uma planta masculina ou surge uma planta feminina e continua nesse ciclo. Então, isso aqui, ó, esse ciclo aqui mostra também isso que está escrito aqui atrás, ó, alternância de gerações. Né? Então, ó, tem uma geração que vai realizar uma fase sexuada e aí tem uma geração que vai realizar a fase assexuada. Ó, alterna o tipo de reprodução e é um ciclo, como eu havia explicado. Bom, e em pteridófitas, como é que é? Ó, isso aqui está mostrando uma samambaia, tá? As samambaias, se vocês nunca observaram, observem, elas embaixo das folhas delas aqui, elas têm essas estruturas aqui, ó, em algumas, né, não em todas, que são chamadas de soros, tá? Essas estruturas elas vão produzir esporos, que é quase a mesma coisa que a briófita aqui, tá? Ela produz esporos, só que olha a diferença. Isso aqui é uma briófita, produz nesse cabinho aqui, nessa estrutura aqui, né? Que parece uma anteninha. A samambaia não, a samambaia ela produz isso aqui embaixo da folha dela. E observe uma diferença, né? Olha o tamanho da briófita, que nessa imagem dá pra gente ter uma ideia muito bem, mas elas são bem pequenininhas e cada planta dessa aqui vai produzir uma haste dessa aqui, um cabinho desse aqui, né? A samambaia, se você vê uma folha de samambaia que tem esses soros aqui, ó, existem centenas de soros aqui. Então ela consegue produzir muito mais esporos do que uma briófita, né? Então isso aqui é uma pteridófita. Lembre-se, tem vasos condutores de seiva aqui, por isso que elas são maiores. Então elas produzem muito mais esporos, então elas liberam muito mais esporos no meio ambiente. Quando esses esporos aqui, aí semelhantemente ao que ocorre com as briófitas, caem no chão, vão formar esse esporo, ele vai germinar, né? Ou seja, é igual uma semente germinando, uma semente nascendo ali. Eles vão germinar e vão dar origem a uma nova planta, que é chamada de prótalo. Não se preocupem com esse nome aqui, tá? São nomes técnicos e tal. Vai dar origem a uma nova samambaia, né? Essa nova samambaia aqui, aí vai ter células gametas sexuais masculinos, que são chamados de anterozoides, e gametas sexuais femininos, que são chamados de oosferas. Na mesma planta, tá? E aí o que acontece? Os gametas sexuais masculinos precisam encontrar os gametas sexuais femininos, se reproduzirem, né? E dar origem aí a uma nova planta e um embrião, e vai dar origem a uma nova samambaia. Essa estrutura aqui é bem difícil de encontrar na natureza. Eu nunca encontrei isso aqui na natureza, mas é muito bonito, tá? E as pteridófitas, então, elas também apresentam alternância de geração, da mesma forma que a briófita, né? Então, quais são os... Deixa eu ver, acho que não está aqui. Ó, dando origem a uma nova samambaia. Então, aqui, ó, fase sexuada, né? É essa parte aqui, ó. Essa aqui é a fase sexuada da reprodução das samambaias, porque precisa gametas masculinos e gametas femininos, dando origem a uma nova planta aqui que vai surgir uma nova samambaia. Aqui quando surge essa samambaia, que desenvolve essa estrutura chamada de soros aqui, ó, essa fase inteira aqui até a liberação dos esporos, essa é a fase assexuada da reprodução das pteridófitas, ok? Bom, briófitas. Ó. No grupo das briófitas, além dos musgos, que são os mais comuns e conhecidos, existem outros tipos de plantas, chamados de hepáticas e antosseros. As briófitas elas são plantas de porte pequeno,
pois não possuem vasos condutores de seiva. Já havia falado isso para vocês, né? Ou seja, a água e os nutrientes são distribuídos célula a célula, aquilo que eu falei para vocês. Por isso, necessitam habitar ambientes úmidos, onde a absorção de água é facilitada, onde tenha bastante água, né? Então aqui tem algumas imagens, só para vocês visualizarem, né? De musgos, ó, igual aquelas plantas que eu mostrei ali atrás, e hepática, ó, no meio de musgos, né? Então a gente tem os musgos aqui atrás e tal, e tem as hepáticas, que são essas aqui que parecem umas folhinhas, assim, né? Mas elas são desse tamanho, bem pequenininho. Por quê? Porque a distribuição de água e nutrientes, sais minerais, é de célula a célula. Okay? É a mesma coisa que vocês estivessem em sala de aula, a gente tem as fileiras de carteira, né? É a mesma coisa que eu pegar um pão e passar para quem está no primeiro lugar aqui na frente e falar assim, ó, pegue um pedaço de pão, se alimente e passe o pão para trás. Né? Então, isso ocorre um por um, entenderam? E quem estiver lá no fundo talvez nem se alimente ou sobre menos alimento. Enquanto que se existem vasocondutores, aí seria um sistema de distribuição mais rápido de comida. Mesma coisa que todo mundo alinhado nas suas carteiras com pratos assim e eu passar servindo. Pá, 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 pá. Servir todo mundo, bem rápido. Né? Então essa é a diferença. Então, e as pteridófitas? Ó? Deixa eu ver então, acho que vai essa aula aqui. Tá. Pteridófitas. São samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas. Elas pertencem ao grupo das pteridófitas, que trazem uma novidade evolutiva, os vasos condutores de seiva. Assim, podem atingir tamanhos bem maiores se comparados às briófitas. Né? Então, se a gente compara a pteridófita à briófita, pteridófita é maior do que briófita. Mas se eu comparar pteridófita com gimnosperma e angiosperma, que são as próximas plantas que a gente vai estudar, as pteridófitas elas são bem menores. Então, algumas plantas aqui, tipo cavalinhas, elas são bem utilizadas para chás, para alguns tratamentos medicinais. Essas aqui são as avencas, tá? Os samambaias, xaxins. Xaxins são essas estruturas aqui que são tipo um caule, um tronco, né, da pteridófita. Então, ó, a presença dos vasos condutores de seiva também possibilitou o aumento da distribuição das pteridófitas em locais mais afastados da água, inclusive formando as primeiras florestas da Terra, compostas principalmente por samambaias gigantes. Então, eu trouxe essa imagem aqui, um desenho computadorizado, né, um desenho gráfico. As primeiras florestas que surgiram na Terra, lembrem-se, aquilo que eu falei assim, o ambiente terrestre ele não era colonizado, né, não tinha habitantes, nem animais, nem plantas, nenhum tipo de seres vivos. As plantas foram os primeiros a habitar ali. As briófitas elas não conseguiram se desenvolver muito, porque elas não tinham vasos condutores. As pteridófitas, por sua vez, já evoluíram e desenvolveram esses vasos condutores, então elas já tinham um tamanho maior. E aí, também com isso, elas conseguiam armazenar água ali e tal, elas ainda dependem da água para se reproduzirem, né? Elas ainda precisam, da mesma forma que eu mostrei ali atrás para vocês, que as briófitas elas precisam ter chuva, né, ou água ali para que os gametas masculinos se desloquem, cheguem, alcancem os gametas femininos, as pteridófitas da mesma forma. Quando ocorre reprodução sexuada, elas precisam de água. Os gametas masculinos precisam de água para encontrar os gametas femininos. Mas, por elas terem desenvolvido esses vasos condutores de seiva aqui, que elas conseguiam crescer mais, ter um tamanho, ter um porte maior, elas conseguiram se espalhar mais também pelo ambiente. E também, né, igual na imagem que eu mostrei ali atrás, a produção de esporos pelas pteridófitas é muito maior do que pelas briófitas, né? Porque embaixo das folhas das samambaias, quando a gente encontra aqueles soros, são centenas, milhares de soros ali que vão produzir outros milhares de esporos. E então, uma das primeiras florestas, o período carbonífero, se não me engano, eram florestas de pteridófitas, florestas de samambaias. Devia ser uma coisa bem louca, né? Bem interessante.
Bom, algumas pteridófitas, elas são formadas, só uma outra informação aqui, são formadas por um caule subterrâneo chamado de rizoma, de onde saem as raízes e as folhas, que no período de reprodução sustentam os esporos em sua face inferior. As pteridófitas não apresentam flores, frutos ou sementes. Então, só para mostrar aqui, o rizoma, ó, ele é um caule subterrâneo, né? Ele fica embaixo da terra, que tem essas raízes aqui, que são ainda raízes muito simples. Raízes não tão fortes, resistentes, para dar um suporte para essas plantas bom, muito bom, né? E desse rizoma aqui, então, saem esses caules aqui com as folhas, que no período de reprodução assexuada vai ter os soros, né, na face inferior, ou seja, na parte de baixo da folha, é sempre na parte de baixo da folha, que vão liberar esses esporos, né? Então, mostrando aqui, ó, os soros com a produção de esporos aqui para reprodução assexuada. Bom, aí eu trouxe isso aqui são classificações, né, em biologia que a gente faz, porque olha só, tem essa informação, as pteridófitas não apresentam flores, frutos ou sementes, tá? Isso são nas plantas superiores ainda. Qual que foi a diferença aqui isso aqui é uma classificação evolutiva. Qual que foi a diferença aqui? Isso aqui seriam briófitas, né? Como vocês podem ver com essa hastezinha aqui. Isso aqui é uma samambaia, ou seja, uma pteridófita. Aqui já é uma árvore, uma gimnosperma, então é um pinheiro. E aqui é uma angiosperma, né? Parece uma árvore de laranja. Mas olha só a diferença. Então, tinha um ancestral comum, que é o ancestral que surgiu lá na água, que são as algas verdes. Aí ocorreu, quando foram para o ambiente terrestre, ocorreu essa evolução, só que essa evolução ocorre ao longo de milhares de anos, né? Então, primeiro foram as briófitas, né? Que são as plantas não vasculares, ó. Eu só encontrei imagem em inglês, tá, gente? Mas é bom vocês treinarem em inglês também, ó. Non-vascular plants, plantas não vasculares, que não tinham os vasos condutores de seiva. E aí, lembra que eu falei, né? A maior parte é vascular, né? Então, esses três grandes grupos aqui são plantas vasculares. Só as briófitas aqui que são plantas avasculares. Então, qual foi a diferença da pteridófita para a briófita? A pteridófita, ela já é uma planta vascular, tá? Só que, ó, plantas vasculares, as pteridófitas, seedless quer dizer sem sementes e também sem frutos e flores, né? Por quê? Porque a gente vai ver que o próximo grupo evolutivo de plantas, que são as gimnospermas, elas vão apresentar sementes, tá? E é o pinhão que a gente come aqui é uma semente de gimnosperma. Mas elas ainda não apresentam frutos, nem flores, como as angiospermas, que vai ser a última que a gente vai estudar. Então, até a próxima aula.